Glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM, programa Bom Dia Espírito Santo. E eu quero ler com vocês aí a palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 16, de 18 ao 31, nós vamos ler, tá? Juízes 16, tá? Abra aí na sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 16 de Juízes. E eu quero que você aproveite aí, compartilhe aí a palavra de Deus com seus amigos do 18 ao 31, tá? Com seus amigos, parentes, vizinhos. Vamos colocar aqui 18 ao 31. Nossa, é bastante versículo, né? Vamos ler então a palavra do Senhor. Juízes 16, do 18 ao 31. E vendo Dalila que ele lhe havia revelado o seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: Subi esta noite, ele me revelou todo o segredo. E assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, mandou chamar um homem para lhe raspar as 7 tranças da sua cabeça, e assim começou a subjugá-lo e retirou dele toda a sua força. Então clamou ela aos filisteus: Vem sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram e arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no para girar o moinho na prisão. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Ora, os líderes dos filisteus ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, para que se alegrassem, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo Sansão. Preste atenção, meu irmão. Semelhantemente, o povo vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo. E os destruía, que destruía a nossa terra e os multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, disseram: Manda vir Sansão para nos divertir. E assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que lhe tinha pela mão: Deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço que te lembres de mim e fortalece-me agora só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez só me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou Sansão com as duas colunas centrais, e sobre os quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma e outra mão direita, na outra com a esquerda. Disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Então inclinou-se com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais os que matou na sua morte do que mataram na sua vida. Então seus irmãos e toda a família do seu pai desceram e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram em Zorá. Meu querido irmão, veja aqui que coisa mais triste que poderia ser algo grandioso. Deus muitas vezes ele projeta para nós, irmão. Ele projeta sempre coisas boas para nós. Sempre ele planeja os melhores sonhos, sempre ele planeja as melhores coisas, sempre ele prepara para nós o melhor.
Só que quem faz as escolhas somos nós. Nós é que fazemos as escolhas. Nós é que decidimos a nossa vida de ir e vir. Nós é que falamos não ou sim. É sempre nós que fazemos as nossas escolhas. Tem muita gente reclamando de Deus, por que o mundo está desse jeito, por que as pessoas são assim, por que as pessoas não têm amor, por que Deus não intervém. E Deus intervém sim, quando tiver necessidade, quando Ele achar que tem que intervir. Mas a maioria das coisas que acontecem são escolhas do próprio homem. Foi o próprio homem que escolheu a vida que tem. A vida de miséria que ele tem foi ele que escolheu. Ou a vida de bênção, de prosperidade que ele tem foi ele que escolheu. Então, cada um de nós escolhemos o que é bom para nós. Ou escolhemos o que é ruim. Tá? Então, no Salmos 84, 5 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Querido irmão, o nome Sansão pode ser traduzido como pequeno sol, mas seu fim foi na escuridão. Pois morreu cego, filho de uma mulher estéril. Antes de nascer, um anjo apareceu aos seus pais e avisando a eles que teria uma missão, ajudar a livrar Israel dos filisteus. Esta era a missão de Sansão: livrar Israel dos filisteus, dando a ele uma força sobrenatural. Que quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, não tinha nada que o impedia. Mas Sansão não soube administrar as bênçãos poderosas que foi lhe dada pelo próprio Deus. Quando cresceu, ele tornou-se conhecido por sua força, que aliás fazia várias, e que faria várias vezes, o tirou de enrascadas em que se meteu com a sua impulsividade. Impulsividade. Ele foi desobediente e fez coisas que, como pessoas consagradas ao Senhor, não deveria fazer. Como envolver-se em aventuras imorais, tocar em cadáveres, que ele tocou ele não podia tocar em morto, nem em cadáver, nada. Tudo isso contribuiu para destruí-lo. E também chama a atenção que ele trabalhava sozinho. Não o vemos com o exército, mas agindo sempre por conta própria. Infelizmente ele não via de onde vinha a sua força, nem respeitou o fato de tê-lo recebido para cumprir uma missão. Veja, meu irmão, minha irmã, o poder, a unção que Sansão tinha. E Deus deu, assim, detalhadamente à mãe de Sansão e também ao próprio Sansão, a mãe passou para ele que a missão dele era livrar Israel. Ele poderia ter escolhido os melhores homens lutadores junto com ele para defender Israel, para lutar por Israel, para livrar Israel dos inimigos, porque os inimigos sempre odiaram Israel, desde sempre, meu irmão. Não pense que essa guerra aqui agora é de agora, não. Isso é desde sempre. Desde sempre, Satanás tem levantado homens ardilosos, corruptos, para poder destruir Israel. Porque Satanás sabe o projeto, o plano que Deus tem para o povo de Israel e também para o povo de Deus. Então a Bíblia Sagrada diz que ele preparou Sansão para isso, mas Sansão não obedeceu. E aos poucos ele foi se distanciando de Deus. E ele tinha um segredo que ele não poderia contar para ninguém. E ele se envolveu com a tal de Dalila, que foi a ruína completamente dele. Apesar que ele já estava decaindo desde o tempo em que ele não se envolveu com
com seus próprios povo, de que ele colocou a mão na onde não poderia, que era em cadáveres, e sempre tomando decisões sozinho, sem pedir ajuda de Deus e nem da sua família. E Sansão veio decaindo, porque a vida de uma pessoa, irmão, que tem o chamado de Deus, eu estou falando com os pastores, com os missionários, com aqueles que têm aí a responsabilidade de levar o evangelho. A vida espiritual de uma pessoa, ela não cai de um dia para a noite. Ela vem decaindo com o tempo. É uma coisinha aqui que acontece, é outra coisinha ali, ele faz de conta que ele põe panos quentes, ele fecha os olhos para não ver que foi, não se arrepende, não volta para Deus e diz, Senhor, eu me arrependo disso aqui, não quero mais fazer. Não, ele vai fazendo e vai achando que é normal. Ele vai se decaindo, se distanciando cada dia mais, mas o Senhor ainda continua usando ele, não é? Ainda a força divina ainda continuava sobre Sansão, porque ele não podia cortar seus cabelos. Ele tinha 7 tranças, eram enormes as suas tranças. E aquelas cabelos não poderia cortar aqueles cabelos. Mas ele, no decorrer do tempo, ele foi perdendo, foi decaindo, se envolveu aí com a Dalila, não é? Deveria casar-se com pessoa do povo dele, mas ele foi se envolver com uma prostituta, até que foi o fim. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Também não entendia que o seu real vigor residia na sua dedicação a Deus e que esse era o seu grande segredo. A conduta de Sansão trouxe vexame para sua família e acabou escravizado por seus inimigos, que além de prenderem, furaram seus olhos e o colocaram para girar um moinho como animal. E isso envergonhou também o nome de Deus, pois os filisteus achavam isso vergonhoso. Envergonhou também o nome do Senhor. E os filisteus achavam que o seu Deus Dagon era o mais forte que o Senhor. Mas Deus é soberano e misericordioso, apesar de muitos erros. Sansão foi usado para libertar Israel dos seus inimigos. E no momento em que os filisteus foram festejar a captura de Sansão, Deus cumpriu o seu plano. Teve misericórdia de Sansão e estendeu no ponto mais baixo da sua vida, quando clamou, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ele estava lá nos porões, sendo escravizado, cego dos olhos, que foram furados, queimados seus olhos. E ele lá naquele porão, ele buscou ao Senhor e pediu a Deus mais uma chance para que ele pudesse se vingar dos filisteus. E ele disse, lembra-te de mim, lá no versículo 28. O propósito de Deus de sua nação. Ele não valorizou o presente que recebeu, por isso, não importa o que Deus tenha concedido. Use isso para honrá-lo antes que seja tarde demais. E é preciso valorizar e usar o que Deus lhes concede para cumprir seus propósitos. Veja, meu irmão, que ainda nos últimos dias, nos últimos momentos que ele pediu a Deus, para Deus ter misericórdia dele, dê a ele a força, porque os cabelos dele começou a crescer e ali veio novamente aquela força que ele tinha antes. Só que ele não falou nada, não disse nada, porque ele é cego. O que uma pessoa cega pode fazer, né, irmão? Ela não enxerga, ela não vê. E ele foi lá no grande templo, onde existia várias pessoas, mais de 3.000 pessoas ali. E ele pediu a Deus a força, que o Senhor estivesse com ele, que ele ia matar os filisteus ali, juntamente com eles. Naquele momento, ele se matou e matou todos os filisteus que estavam ali, né, debaixo ali daquele grande templo, que cerca de 3.000 pessoas morreram ali. Precisavam isso, irmão? Precisava disso? Não. Sansão tinha que ter sabedoria, tinha que buscar o Senhor, se afastar da prostituição, se afastar do pecado, ouvir a palavra de Deus, guardar. Deus abençoe, Murilo.
ouvir a palavra de Deus, se afastar do pecado, se santificar, se mesmo ele não podia nem beber bebida forte, ele não podia beber bebida forte, ele não podia colocar a mão em cadáver, e ele tinha que casar com pessoas da sua linhagem, do seu povo, mas ele foi se envolver com outras mulheres, com prostitutas, e ali ele entrou no caminho sem volta, tá? Então, quantas pessoas, irmãos, estão nesse caminho sem volta? Porque foram se afundando, achando que nada. Tem muitos pregadores aí em cima do altar pregando o evangelho, mas tem uma vida corrupta, tem uma vida de prostituição, de pecado, e estão em cima dos altares. Eu vou dizer para você uma coisa, meu querido, se você estiver ouvindo esta live, Deus está falando contigo nesta manhã para você abandonar essa vida, para você se arrepender dos seus pecados, para você, enquanto é tempo, porque a morte virá a qualquer momento. E o pior disso, você poderá ir para sempre para o inferno. Não pense você, mas eu continuo profetizando, eu continuo sendo usado. Deus vai continuar, porque Deus vai continuar usando. Se ele usou uma mula para falar, ele não vai usar você? Ele não vai usar você em profecia, seja na palavra? Então, é a sua alma que está em jogo, é você que tem que se colocar diante de Deus. Irmãos, é tantas coisas que a gente vê de pessoas que louvam, que cantam, que pregam, mas está debaixo de uma maldição de prostituição, de pecado. Outros estão debaixo da bebida alcoólica, são viciados em drogas, são viciados nas bebidas. Quando você olha para a cara do camarada, ele está com os olhos vermelhos, cara vermelha, e você não sabe por quê. Porque estão viciados em vinhos e viciados em bebida alcoólica. E muitas vezes vai para cima do altar pregar a palavra de Deus e o povo glorifica, e o povo fula para cima. E vê uma igreja triste, uma igreja doente, uma igreja acamada, uma igreja que está no CTI, porque a pessoa que deveria estar em santidade e trazer santidade para a igreja está nas mãos de Satanás. O diabo está fazendo o que ele quer, porque você não domina os seus desejos, porque você não domina a tua vida. Por que você não volta? Por que você não se arrepende? Por que você não abandona o pecado, a idolatria? Por que você não abandona a prostituição? Por que você não domina os desejos que está dentro da tua alma, dentro do teu coração? Então, o Sansão, ele não conseguiu dominar aqueles desejos dentro dele. Ele se deixou levar por aqueles desejos. É um caminho sem volta, irmão. Olha, eu quero dizer para você que muitas coisas vão ser descobertas. Deus vai tirar a capa. Deus vai tirar, irmão, as capas, as máscaras, tá? Você que aí muitas vezes é enganado, é levado. Você está sendo enganado muitas vezes por profetas, por profecias, que vem não sei de onde, traz profeta não sei de onde, põe no púlpito da sua igreja. Estou falando com você, pastor. Você não conhece essa pessoa. Você não sabe qual é a índole. Um homem muito bom para pregar o evangelho, traz muitas pessoas, é profecia, é oferta, mas o que adianta? Você está matando a sua igreja. Você está matando o seu povo. Por que você não prega santificação aí na sua igreja? Por que você não traz alguém para pregar sobre santidade? E você traz pessoas somente para alegrar o povo. O povo precisa da alegria de Jesus, irmão. É de Deus. Quando as pessoas elas estão em Deus, elas ficam alegres, elas ficam felizes, porque a alegria não vem do homem, ela não vem exterior das coisas que estão acontecendo, ou das badalos das coisas que estão acontecendo, não. A nossa alegria vem dos céus, ela flui do trono de Deus. Esta é a alegria. E não a alegria que o homem pode. Não, vou chamar aquele casal de cantor lá, que são muito alegres. Irmão, sou contra.
mas precisa saber quem é essas pessoas, se são santificadas, se são pessoas de Deus verdadeiramente ou não, só porque alguém disse que é uns homens de Deus. Quantas pessoas nós já trouxemos aqui na nossa igreja, irmão, para pregar o evangelho? E depois nós ficamos sabendo de coisas terríveis sobre elas e tomamos decisão de nunca mais trazer pessoas que nós não conhecemos para pregar nos púlpitos da nossa igreja. Não vamos mais. Nós temos que conhecer a pessoa. Pessoa que vem lá do Rio Grande do Sul ou vem lá do norte. Ah, fulano é uma bênção. Eu não sei se ele é uma bênção, eu não vi. Eu não estou sabendo. Então não adianta fazer isso. Você está matando a sua igreja. Está se matando também, porque está se afastando do Senhor. Porque no momento em que você coloca uma pessoa dessa no seu altar, você está matando. O Espírito Santo de Deus não vai ficar mais nesse altar. O Espírito Santo de Deus, ele vai se afastar desse altar. Ah, mas está todo mundo feliz? Tá. Vai continuar feliz, mas a felicidade é somente exterior. Não tem fluir de Deus, não tem milagre, não tem salvação, não tem mudança de vida, porque está morta. Tem que haver mudança dentro do coração das pessoas, irmão. Pessoas que chegam para você, pastora, eu quero ir para a igreja, eu quero buscar a Deus, eu sinto a presença de Deus, pessoas chorando e dizem, eu quero Jesus na minha vida. Porque senão não adianta. Uma igreja grande, uma igreja que vive em função das festas, em função de encontros, em função disso, em função daquilo, mas são mortos espiritualmente. Estão mortos. Não dão testemunho de servo de Deus, de serva de Deus. Qualquer mensagem que o pastor pregar a mais, ele já está saindo da igreja. Isso aí é crente? Isso aí é convertido? Nunca se converteu. Nunca aceitou Jesus como Senhor Salvador. Não é capaz de suportar a sã doutrina. Quando se prega a palavra, a pessoa diz, eu não vou ficar nessa igreja não, eu vou embora para outra igreja. Essa pessoa é convertida, irmão? Nunca se converteu. Nunca aceitou Jesus. Vale a pena ficar mascarando? Trazendo mensagens mascaradas, não é mensagens puras do evangelho, mas mensagens mascaradas que não vão trazer mudança na vida do povo. Não perca seu tempo, pastor. Seja você, prega o evangelho simples, humilde, o evangelho que sara, que cura, que liberta. Ah, mas o povo vai embora da igreja. Que vá. Aqueles que são convertidos não vão, não. Aqueles que são de Deus vai ficar, irmão. Mas aqueles que não for convertido vão embora, porque o evangelho, a partir de hoje, é esta palavra. Se alguém não quiser, pode cascar fora. Você tem que ser, meu pastor, pastora que está me ouvindo. Ou você é pastor, ou você não é pastor. Você foi chamado para quê? Para mascarar a igreja? Para enganar a noiva de Cristo? Foi para pregar o evangelho na verdade que ele é? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesses 42 anos, 43 anos de ministério, nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos muitas coisas e vemos muitas coisas acontecer. Mas tudo foi experiência para que nós hoje tenhamos o que pregar, o que falar para você. Não é a pessoa que vai para um seminário, fica 2 anos, 3 anos no seminário, já está preparado para ser pastor. Nunca. Nunca ele está preparado. Ele pode estar ali com base de alguns textos, conhecimentos, mas não está preparado. Não está preparado. Quem vai te preparar é o próprio Deus, passando pelos problemas, pelas dificuldades, por tudo aquilo que tem que passar para ser um verdadeiro pastor. Pastor é aquele que chora e ora, é aquele que prega a palavra de Deus, custa o que custar, o que houver, que fulano não quer ficar na sua igreja, vai embora. Mas aqui a palavra de Deus é essa aqui, ó. Você tem que aceitar o evangelho do jeito que ele é. É isso, meu querido, minha querida irmã. Estamos chegando ao final, estamos chegando ao fim, Jesus está voltando e a igreja está como criança, está como bebê mimado, não é? Quer as mensagens Nutella,
quer umas mensagens fraquinhas, porque não pode mexer no ego do irmão, da irmã, porque senão vão sair da igreja. Então saiam, vão embora, vão procurar outra igreja. Porque na igreja de Cristo tem que ficar verdadeiramente aqueles que têm sede da palavra, aqueles que vão morar no reino celestial, aqueles que não se vendem, aqueles que persistem na fé, aqueles que são fiéis, aqueles que não são dos nossos, não ficará no nosso meio. Essa é a verdade. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Teu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado. Venha abençoar a tua igreja, o teu povo, Senhor. Alcance eles agora. Quantos deles estão sofrendo perseguições? Quantos deles estão agora doentes e enfermos? Quantos deles, Senhor, estão sendo enganados e ludibriados por um evangelho fraco, por um evangelho, Senhor, sem força? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, alcance, Senhor, este teu povo, alcance, Senhor, esta tua igreja, os teus filhos, renove-os, restaure. Senhor, dá uma fé viva, dá uma fé firme na tua palavra. Espírito Santo de Deus, levanta pastores, missionários e obreiros que sejam genuínos, que sejam raiz, que pregue o evangelho, a palavra como o Senhor mandou pregar. Espírito Santo, que não pregue a palavra para passar a mão na cabeça ou para mascarar o teu evangelho, mas que sejam verdadeiros homens e mulheres de Deus, que vivam o evangelho, que vivam a palavra, que preguem e falem aquilo que vive, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, a tua igreja. Nós abençoamos o teu povo. Em nome de Jesus. Venha abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus. Irmãos, estamos aí chegando ao final. Já são quase meio-dia. E eu agradeço ao Senhor por esta manhã. Nossos irmãos da 94 FM, receba aí o nosso carinho, nosso abraço. Vocês querem entrar no Facebook? Entre pelo meu perfil Josi Lima e compartilhe essa palavra, essa mensagem com seus amigos. Se inscreva, vai lá no YouTube, procure o programa Bom Dia Espírito Santo lá no YouTube. Se inscreva no canal, se inscreva, mande para as pessoas para que a palavra de Deus possa chacoalhar, mudar, abençoar vidas que estão precisando de Deus. Que Deus abençoe, irmão Adilson. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Muito importante, meu querido irmão, que você... cada um de nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Se você não viu, vá desde o início e ouça a mensagem, a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? E uma bênção, um abraço para o Murilo, para o irmão Adilson, para nossos irmãos que vão entrar, que já entraram, já saíram, né? E aqueles que vão entrar, em nome de Jesus, veja a mensagem, a palavra do Senhor desde o início, tá bom? Que Deus abençoe, queridos. Tenham todos um bom dia abençoado. E amanhã estaremos aqui de volta das 11. Hoje eu estava lavando roupa, né? Lavando roupa na mão e colocando na máquina, meu irmão. Não é fácil não, né? Nós estamos na correria. Mas em nome de Jesus, o Senhor está conosco e nos abençoando e fortalecendo. E nós deixamos ali lá a cozinha para poder trazer aqui uma palavra para vocês. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã 11h15 estaremos aqui pelo Facebook, pelo meu perfil Josi Lima, e 10 horas pela 94 FM. Que Deus abençoe, um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs. Bom dia, Espírito Santo!